Vamos então fazer um pequeno resumo do amplificador operacional. Portanto, vamos estudar o amplificador operacional ideal e o real. Na prática, nós iríamos utilizar o 741, este que tem aqui. Existem outros tipos, conforme vem aqui na imagem, mas o nosso estudo vai ser baseado no 741. O amplificador operacional basicamente consiste num amplificador de ganho elevado. Por isso disse até no ideal que tem um ganho infinito. O símbolo já toda a gente deve saber que é um triângulozinho, que tem lá o menos e o mais. O menos entrada inversora, o mais entrada não inversora. Não digam entrada negativa e positiva, disse corretamente a entrada inversora é o negativo, entrada não inversora é o positivo. Dentro deste triângulo, o que é que temos? Temos um circuito que faz o amplificador diferencial que estudamos nos transistores. Temos depois uma amplificação, porque aqui é um valor de tensão muito baixo, tem que ser amplificado, e temos a nossa saída. Isto é usado em muitas funções, tanto lineares como não lineares. Temos como, por exemplo, a adição, a subtração, a comparação. Portanto, nós ao longo do módulo iremos estudar alguma delas. O amplificador operacional, portanto, tem um ganho elevado na amplificação da diferença, ou seja, a voltagem que temos na entrada inversora e na entrada não inversora, fazemos a subtração e depois tem um ganho muito alto. O ganho em modo comum é muito baixo. O que é isto de ganho em modo comum? Quer dizer que se tivermos a mesma voltagem no terminal inversor e não inversor, ele amplifica muito pouco. Portanto, a saída não sai muito amplificada. Aqui está uma estrutura simplificada do que está dentro do 741, portanto, do circuito integrado. Cá está o nosso conhecido amplificador diferencial que estudámos já nos transistores, portanto, com um ganho muito grande. Temos aqui o nosso amplificador para dar ganho, que não é mais do que o emissor comum. E aqui o nosso seguidor de emissor que tinha ganho 1, se estão recordados. Aqui a estrutura completa do circuito integrado, portanto do 741, com os vários transistores todos, com díodos. Portanto, isto é a estrutura que está lá dentro do integradozinho. Em termos de pinagem, o que é que teriam que ter cuidado se fossem ligar na prática o 741? Primeiro, observar sempre o símbolo para identificarem as patinhas do op-amp. A pata 1 e 5 é o offset nulo. O que é isto offset nulo? Já vamos ver à frente. Serve para colocarmos o offset a 0. Nestes primeiros trabalhos que íamos fazer, não íamos estar preocupados com isto, porque isto é importante no dimensionamento de alguns projetos. Não são estes que vamos realizar agora no início. O pino 8, o NC, não é para ligar também a lado nenhum. Temos aqui a pata 7, que é a alimentação positiva, e na pata 4 a alimentação negativa. Aqui uma coisa nova: vocês estão habituados a utilizar os integrados a alimentar com 5 e com o ground. No 741 tem uma alimentação simétrica, quer dizer que tem aqui uma tensão positiva e uma tensão negativa. Vimos nas aulas anteriores da folha característica que o máximo era 18 volts, portanto mais e menos 18 volts. Normalmente o que é utilizado é 12 volts positivos, 12 volts, menos 12 volts na negativa, ou 15 volts, 15 e menos 15. Temos a entrada 2, que é a inversora, e a pata 3, que é a não inversora. E depois temos aqui a nossa saída na pata 6. A curva característica também é importante de qualquer componente. Temos aqui a região de saturação negativa e a região de saturação positiva, e temos aqui a nossa zona linear. Nós, quando dermos a comparação, vamos estudar depois aqui mais, que o op-amp vai trabalhar nestas duas regiões, na negativa e na positiva, e aqui na amplificação vai trabalhar aqui na região linear. O que é o offset? O offset é aqui tanto
o op-amp ele devia passar aqui mesmo no zero, portanto devia ter aqui uma tensão nula, e ele acaba por ter aqui uma pequena tensão, ou seja, se os dois terminais nas entradas, como é um amplificador diferencial, a saída deveria dar zero, mas na prática, se formos lá medir, ele não dá zero, tem lá uma pequena tensão. Pronto, mas as folhas características até têm o circuito. Se quisermos reduzir essa tensão, é colocarmos entre o terminal 1 e 5, onde diz o offset nulo, ligarmos um potenciómetro e conseguimos aqui ajustar o nosso potenciómetro de maneira que consigamos atingir a tensão de zero na saída. Ora, o amplificador operacional ideal, portanto já falámos, os símbolos menos e mais, mais também importante. No inversor ele vem invertido a 180 graus, portanto vem desfasado 180 graus. Isto não é novo também, já estudamos nos transistores, portanto quer dizer que quando temos o sinal de entrada positivo, na saída está negativo, e na não inversora o sinal de saída vem em fase com a entrada. As características ideais do op-amp são importantes, principalmente a resistência de entrada infinita, que diz-nos o quê? Que a corrente de entrada é nula, a resistência de saída é nula, portanto é muito baixa, e a tensão diferencial é zero, ou seja, quando as duas tensões na entrada forem iguais, uma vez que ele vai fazer a diferença, devia ser zero. Portanto, estas características vão nos dar duas importantes que vão ser muito úteis para a análise dos circuitos. Portanto, a tensão diferencial de entrada nula e não há corrente nos terminais de entrada. Portanto, como a tensão diferencial é nula, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uma vez que eu tenho aqui o ground na entrada P, portanto, eu tenho aqui na entrada não inversora, tenho o ground, quer dizer que este P é como se tivesse aqui também um ground virtual. E isto é útil para a nossa análise, porque vai nos dizer que a queda de tensão nesta resistência R1 vai ser igual à tensão da entrada. Portanto, este US vai cair aqui todo nesta resistência. Da mesma maneira, queda de tensão de saída, o U0, vai ser igual à queda de tensão na resistência R2. Portanto, ele vai aqui, esta queda de tensão é igual a U0. A corrente I1, basta dividir esta tensão pela resistência, e a tensão de saída é multiplicar esta resistência vezes a corrente. As correntes, uma vez que a resistência de entrada do op-amp é muito alta, não vai corrente nenhuma para dentro do op-amp, o I1 vai ser igual a I2. Portanto, o I1 passa no R1, vai todo por R2. Simplificando, vai nos dar aqui o ganho diferencial, que é menos R2 a dividir por R1. Portanto, resumindo, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, impedância é a resistência, ganho de tensão estável e tensão de saída desfasada 180 graus. Isto é a configuração inversora. Agora podem estar alguns a levantar alguma dúvida de que eu estou aqui a falar em ganho de tensão estável. Então, mas o ganho de tensão não era elevado, não era infinito. É infinito quando a realimentação, não há realimentação, ou seja, o op-amp está em circuito aberto. Quando tem aqui esta realimentação, nós conseguimos controlar aqui o ganho, ou com a resistência R2 ou R1, conseguimos obter o ganho que pretendemos. E basicamente da configuração inversora é isto.